Outro ponto é: a graça pode ser resistida. Eu tenho dificuldade com a tulipe, porque a graça, nós temos textos bíblicos que mostram pessoas resistindo ao Espírito Santo. E o conceito da graça irresistível, essa graça irresistível, ela passa uma ideia de uma arbitrariedade muito grande. E os calvinistas, eles afirmam que a graça ela é irresistível. E eu tenho dificuldade porque quando nós voltamos para as Escrituras, nós percebemos que muitas pessoas resistiram à graça e de forma assim veemente. Então, assim, esse motivo de dizer que as pessoas não podem resistir à graça de Deus. E nós olhamos quantas pessoas endureceu, né? Quando ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureceis o vosso coração. Nós somos confrontados todos os dias, as Escrituras nos confrontam sobre esta ideia de não resistir o Espírito Santo. E essa razão da graça irresistível, ela nos deixa assim de contrário, né, com aquilo que as Escrituras têm nos mostrado, né? Então essa seria mais uma das razões de dizer que a pessoa, ele é pecador, ele está vivendo ali a vida de toda maneira que ele quer fazer, todo tipo de situação. Em um determinado momento, Deus decide salvá-lo, ainda que ele não esteja se direcionando para o Evangelho, mas a graça chegou e alcançou. Então, quando essa graça ela é irresistível, eu penso que essa graça irresistível não precisaria nem de eu pregar o Evangelho. Porque em um determinado momento, aquela pessoa vai ser impactada. Se a graça foi irresistível, então quer dizer que se todo mundo é alcançado por ela, todo mundo vai para o céu. Ela é irresistível. Mas aí entra o ponto que eles vão alegar que não é a todos que Deus dá esta graça. Ela é irresistível, mas não é todos que Não, Deus recebem não essa dá. graça irresistível. Isso, Deus não dá para todos. Aí entra naquela proposta que Jesus é o Salvador do mundo. Era mais viável crer numa graça irresistível, partindo para um universalismo, que Deus vai salvar todo mundo, do que de uma graça irresistível, onde não sei por que razão, Deus ele vai chegar e vai aplicá-la apenas em algumas pessoas em específico. Então, tendo em vista esse pensamento, nós podemos afirmar que se Deus quer salvar o João, Isso. o João ele pode resistir à graça de Deus de maneira que ele não seja salvo. Correto? Exatamente. Aí entra um outro ponto. Se você pegar o hiper calvinista, ele vai partir de um princípio que não precisa nem de arrependimento para ser salvo. Eita, aí... É uma vez que você é eleito, que a graça ela é irresistível, não há necessidade do arrependimento, que foi o que Jesus mais questionou, né? Então, assim, e o curioso que os pais da igreja, Tertuliano, ele afirmava que Deus persuade, mas não constrange. Isso está em plena harmonia com Atos capítulo 7, versículo 51. Então, assim, os pais da igreja, eles tinham um conceito que podia resistir à graça. Então, assim, tudo que nós estamos falando aqui, nós vamos olhar que os pais da igreja assinaram embaixo. O próprio Estevão disse, vós resistis o Espírito Santo. Então, assim, é interessante, Tertuliano, nós estamos falando do ano 220, do ano segundo século. Não estou falando do 15º século, que veio chegar aí a reforma em 1517 e a partir aí de começou a formar o calvinismo. Então, Tertuliano ele já mostrava, ele já tinha esse conceito e o próprio texto, né, de Atos também, Lucas mostra isso. E
essa graça irresistível, ela veio surgir com esse conceito aí de Calvino, pós-reforma. Então, para mim, eu tenho essa dificuldade dentro desse princípio, né? Que eu não consigo assimilar que uma pessoa ele não consiga resistir. Sendo que as Escrituras, se pudesse ler aí, você está com a Bíblia, Atos 7, 51. Esse texto é muito legal para a gente... Atos 7, 51. Lê para nós aí, John Wesley. Atos 7, 51. Homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como os vossos pais. Os pais resistiram e eles estavam resistindo lá naquele dia também. Exatamente. Então, outro ponto muito complicado é que a graça é irresistível. E nós estamos vendo aí, tanto os pais da igreja, Tertuliano afirmando, como também Lucas registrando aí no livro de Atos, que a graça ela foi resistida e homens de dura cerviz. Uma expressão muito forte se referindo aí, comparando ao episódio lá do bezerro de ouro, né? Olha para você ver. Comparando lá, que foi a partir daquele momento que Deus começou a chamar o povo de Israel de dura cerviz. Porque eles estavam mostrando que estavam sendo irredutíveis, estava sendo corrigido, não queria aceitar a correção. Então, Lucas ele nos traz esse registro aí. Então, esse é outro ponto que me deixa desconfortável de assumir o calvinismo. Pastor, ainda em cima Tá gostoso. Né? ainda em cima desse tema, o calvinista ele também tem a tese de que Deus ele predestinou a quem vai para o céu, quem vai para o inferno. E tem um texto específico que eles usam muito, que é Mateus 11, 21, que Jesus ele fala assim: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida. Porque se em Tiro e em Sidom fossem feitos os prodígios que em vós se fizeram, há muitos que se teriam arrependido com saco e com cinza. Eles pegam esse texto e falam, então se Jesus falou isso, então ele já tinha predestinado, então por que ele não deu a palavra, não fez os prodígios e maravilhas no meio ali para que eles fossem salvos, para que eles se arrependessem? Eles pegam esse versículo e transformam nisso para ir de acordo com o calvinismo. O que o senhor nos diz ao entendimento desse versículo? Então, com relação a sinais, Jesus ele deixou de fazer milagres em vários lugares. Jesus, quantas pessoas morreram sem receber o milagre de Jesus, perto de Jesus? Então, assim, Jesus ele está questionando aí para que as pessoas tivessem uma fé não baseada naquilo que estava vendo, né? E o evangelho é isso, é crer naquilo que você não vê, naquilo que você não está conseguindo apalpar, segurar com as suas mãos. Então, não pegar esse texto quando Jesus está questionando a fé, não temos condições de usar esse texto para respaldar aí uma predestinação ou algo nesse sentido. Interessante. Falando ainda sobre a graça irresistível, nós vemos que Cristo deu uma palavra muito interessante para a igreja de Laodiceia. Ele vai dizer o seguinte: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta. É interessante que ele coloca o se. O se é uma condicional. Então, se a pessoa abrir a porta, ele entra. Se a pessoa não abrir, ele não entra, ele não arromba a porta. De maneira alguma. Então, o se ali dá oportunidade para o homem de abrir a porta para Deus e de não abrir a porta para Deus, nos mostrando que a graça ela pode ser resistida ali. Muito interessante o texto da palavra de Deus relacionado à igreja de Laodiceia. É isso. Vamos para a próxima? Tem que ir, né? Próxima razão pela qual o senhor não é calvinista. Próxima razão. A
A próxima razão ela está muito relacionada com a primeira razão. É que o que mais nos deixa curioso é o seguinte, que o calvinismo ele não representa o consenso histórico da igreja. É aquilo que eu comecei introduzindo. Não representa os pais da igreja. É uma teologia que foi trabalhada 16 séculos depois. Então, assim, eu gosto muito de analisar, como eu falei no início aqui, sobre a ideia do que os pais pensavam. E o calvinismo ele passou a ser orientado, passou a ser trabalhado 16 séculos depois. Então a razão é esta de que ele não representa o consenso histórico. Não é algo que você vai ver que foi ensinado antes. E isso é até legal, a gente está trazendo esse conceito, porque nós vamos ver vários pais da igreja, Irineu de Lyon, Justino Marte, todos esses homens, eles não estavam de consenso. Inclusive o próprio Agostinho, ele não defendia no início, né, esta ideia do calvinismo. E hoje parece que dizer que é calvinista é dizer que é intelectual. Você assumir que você é arminiano é como se você fosse o ignorante do pedaço. Então, assim, e é legal a gente perceber que na história da igreja podemos dizer que é uma teologia nova. Então, como não tem um consenso histórico na igreja, não é consensual com os pais da igreja, com a teologia da igreja, eu prefiro continuar com o pensamento mais dos pais da igreja antiga, antes de Calvino. É uma doutrina que surgiu de 500 anos para cá, né? Da reforma. Entre 500 a 600 anos.